Alô, galerinha! Aqui quem fala com vocês é o Paraíba e esse é o primeiro Alquimia Podcast. Eu estou hoje aqui com meu grande amigo Gilber Alonso, nesse estúdio maravilhoso, Estúdio Croma, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre produção cultural, sobre a cidade de Cachoeira do Sul, que é onde nós estamos situados hoje, e eu quero começar pedindo para o meu amigo se apresentar para vocês que estão nos assistindo aí, né? Salve, salve, rapaziada. Eu sou Gilber Alonso, produtor cultural, um profissional da música, e quando eu falo profissional é aquele cara que trabalha, que produz, que depende, que faz o setor girar em relação à produção cultural, mais vinculado à música e nessa cidade, que é Cachoeira do Sul, cidade muito bem localizada no estado do Rio Grande do Sul, 190 quilômetros de Porto Alegre, 120 quilômetros de Santa Maria, 200 e alguns quilômetros aí de Pelotas, bem no coração do Rio Grande. E trabalhar com produção cultural é fazer acontecer aquilo que a gente tem de sonhos, o mundo da imaginação, transformar aquele mundo da imaginação em espetáculo, ver o que está acontecendo hoje na realidade a nível mundial, a nível local, e transformar aquilo em formato de espetáculo, levar para as pessoas uma vida um pouco mais leve, através das sensibilidades artísticas e as suas manifestações. Sim, e nesse momento que nós estamos vivendo hoje, eu acho que é muito importante as manifestações culturais, porque elas trazem um pouco de alegria para a nossa vida, né? Eu sei que você tem muitos projetos, é uma pessoa que também vive da música, vive da cultura, vive da arte, e hoje nós estamos com dificuldades de continuar fazendo o nosso trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre como está sendo trabalhar com essa pandemia e as soluções que você está dando para trabalhar, continuar trabalhando e continuar levando alegria, né? Levando arte para as pessoas. De uma maneira geral, eu acho que o artista ele sobrevive, e sempre penso no sobrevive, sempre a vida pós algum trauma. Isso é sempre a ressignificância cultural. E o meu conceito de cultura é exatamente esse. Cultura é aquilo que fica depois de ter passado por tudo. E nesse momento de pandemia não é diferente. O único espelho que eu acho que a gente consegue fazer o contraponto, apesar de todas as modificações, é olhar para o passado. Nós tivemos também aí há 100 anos atrás uma pandemia que foi a gripe espanhola. Tivemos outras pandemias em relação à humanidade. No Brasil, a gripe espanhola trouxe a caipirinha, certo? Por quê? Porque os negacionistas da época, nos anos 20, eles acreditavam que misturando cachaça com limão poderia curar uma gripe espanhola, que é uma gripe viral. E hoje nós temos aí a pandemia com H1N1, onde fechou-se tudo aquilo que já vivia muito difícil, que são os teatros, que são os cinemas, que são os espetáculos, que são os shows, que são os pubs. E o artista urbano, aquele que vive da sua arte na cultura urbana, sofre muito com isso, porque o seu consumo ele é por empreitada, é show a show, é dia a dia, e com tudo fechado, ele acaba sendo o principal prejudicado. Foi o primeiro a parar nessa pandemia, será o último a voltar. Agora, como viver? Olhar esse reflexo, não deixar de fazer arte. Por quê? Porque o mundo depende do nosso retrato falado agora. O mundo depende da nossa descrição artística desse momento. Sentimentos, as expressões, que vai fazer a gente ser um pouco mais sensível quando tudo isso passar. Já estamos na casa hoje, que estamos fazendo esse podcast, mais de 230 mil mortos no Brasil. E essas mortes não podem ser em vão. As homenagens que começam sendo feitas por profissionais de saúde, elas têm que se estender a todos os profissionais de linha de frente que fazem a gente ser sensível com esse olhar artístico. Se a vida vale a pena, tem que fazer valer a pena através da arte. Tem que propor reflexão para todo o público. E isso em todos os veios de manifestações artística e cultural. Sim, eu acho que é muito importante o artista se reinventar, né, nesse momento. E quem melhor para se reinventar do que o artista, que está sempre se reinventando, sempre correndo atrás e lutando para justamente levar arte, levar a sua visão do mundo para o público, né, Gilber? E, assim, é muito difícil. Vou começar falando sobre esse podcast, não tinha como começar a falar sem falar sobre isso, principalmente porque esse podcast é fruto de uma lei de incentivo que veio através da pandemia, que deu um respiro para os artistas, mas essa lei ela veio para ajudar a gente a se reinventar. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, se reinventando e mostrando um pouco da nossa arte, né? O Gilber, daqui a pouco, eu vou pedir para ele tocar um pouco também, mostrar para vocês o músico que ele é,
né? Mas agora, Gilber, não vamos falar mais de pandemia, vamos falar de projeto, né? Quais são os projetos, as intenções, as vontades para 2021 aí? A minha formação, e quando a gente fala de formação, não somente acadêmica, mas também acadêmica, a minha formação musical, ela faz a gente fazer espetáculos que sejam únicos, assim. Então, por exemplo, no ano de 2019, eu tive a oportunidade com a orquestra que eu trabalho como assistente artístico, estrear um balé. Tocar um balé que já existe há muitos anos, que é o Quebra-Nozes. E aí, em Cachoeiro do Sul, a primeira ideia, quando eu volto para casa, mesmo trabalhando em várias cidades, quando eu volto para casa quando ao longo desses 200 anos em Cachoeiro do Sul tivemos um balé, com bailarinas, com orquestra, com isso ao vivo. Então esse ano o primeiro projeto é a estreia de um balé, e esse balé, ele é Dar Vidas às Ninfas do Chateau d'Eau. Então o nome do balé, a gente vai usar o nome em português, que é Castelo d'Água, mas ele dá vidas através dos sons e através também da expressão corporal das bailarinas. É em parceria com a Companhia de Balé Ivone Freire, e estreia até maio. Um outro projeto bastante interessante eu estou escrevendo um musical que conta a história do Rio Grande do Sul. E esse musical de uma maneira muito legal, porque o roteiro ele apresenta uma senhora com bastante humor, com aquela pitada de humor, que é uma senhora que viveu todas aquelas cenas. Só que ela não se apresenta, mas a ideia dessa senhora é ser a memória cultural, a Dona Cult, a memória cultural de tudo. E esses segredos da Dona Cult mostram os principais personagens, as manifestações culturais, como se o Rio Grande do Sul fosse um reino grande do Sul. Então as províncias, desde os índios, na questão das missões, como que funciona a Serra Gaúcha e todo esse processo de migração. Também é um musical com vários personagens, e esse musical também com orquestra, ele também será estreado ainda em 2021. Devido à pandemia, acredito que todos esses espetáculos serão gravados, serão feitos em formatos digitais, que é o que você está falando, que é o artista se reinventar. E empregar orquestra, empregar bailarinos, empregar cantores, técnicos, etc. Um outro trabalho que nós temos esse ano de produção bastante grande é a relação dos musicais com um artista muito próximo nosso aqui, que é o Jário Lambari Fernandes. A gente vai fazer, não tenho dado histórico, quantos artistas da música regional já tocaram com orquestra, quantos artistas da música regional pegaram a sua história da música, as suas músicas com exclusividade e tiveram essas músicas orquestradas, mas o musical é uma série de musicais, então o primeiro desse musical é Os Romances do Sul, que é a série, e o primeiro desse musical na obra de Gúrgio Teixeira e Jário Lambari Fernandes, que são os compositores dos Romances de Flor e Luna, que conta a história de amor de Mariano Luna e Rosa Flor. Então isso ganha uma vida orquestral também através de um musical, e a gente estreia esse ano. Os demais projetos é com orquestra, projetos sociais, porque enquanto artista a gente também pensa nisso. Mesmo que a vida esteja muito difícil, essa vida pode ser impossível se a gente não leva para as pessoas um pouco da nossa arte, né? E oportunizando coisas que sejam boas, coisas que sejam positivas. Então, antes a arte ela é importante. Em períodos difíceis como esses, ela se faz necessária para a nossa sobrevivência, a reflexão daquilo que nós manifestamos apenas com a sensibilidade e com os sentimentos. Então, o que importa mais na nossa vida é que a nossa própria vida. E aí a gente faz analogia, quando a gente leva a nossa música, quando a gente leva todas as manifestações artísticas, é como se eu estivesse entregando uma flor para a pessoa. E isso é tão gratificante, porque aquela pessoa que entrega flores, ela tem que ter a concepção que fica sempre, né, um pouco de perfume na mão daqueles que oferecem rosas. Isso aí é uma letra de uma canção que foi gravada nos anos 80. Muito lindo, por sinal. Gilber, esse papo tá muito bom, muito gratificante poder estar contigo hoje aqui. E, assim, eu vejo que a cidade de Cachoeira, não só a cidade de Cachoeira, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é rico, né? Eu sou conhecido como Paraíba, porque eu vim da Paraíba, né? Vamos deixar específico aqui no primeiro podcast já. Mas lá também é uma riqueza. Eu sinto que são muito irmãs esses dois locais, apesar de serem muito distantes, porque o povo brasileiro em si, ele carrega em si uma riqueza que não é só cultural, nacionalista, né? Mas é uma cultura miscigenada. É a cultura do povo negro com a cultura do europeu, toda essa cultura misturada. Como você falou, uma orquestra que vai ser orquestrada para mostrar um reino no Rio Grande do Sul, né? Que achei maravilhosa a ideia, né? E, inclusive, tu já tem outros musicais, né? Outros Sim. DVDs que já estão aí. Se quiser falar um pouco deles também, dar uma divulgada.
A gente, enquanto artista, a gente tem uma inquietude, e essa inquietude eu acho que é um pouco eterna. É a inquietude de estudos e a inquietude de produzir algo. E o ano passado, mesmo em meio à pandemia, no auge da pandemia em 2020, nós fizemos um musical que chama-se Tempo Mágico. Então, escrevi, roteirizei, orquestrei todas as músicas. Por quê? Porque essa ideia de miscigenar é importante, olhar para o passado é importante, mas valorizar as pessoas que fizeram um pouco pela nossa cultura. Então, estudando as obras de Heitor Villa-Lobos, que é um dos maiores compositores que nós tivemos da história da música brasileira, eu comecei a ver que ele tinha escrito para piano, cirandas para piano. Então, aquelas canções infantis da vovó, aquelas brincadeiras de roda, ele escreveu para criança. E eu vi a necessidade de fazer um concerto didático, um musical, que contasse um pouco de como que as crianças aprendem a cantar. Porque a gente aprende primeiro a cantar antes de falar. A gente aprende primeiro a dançar antes de caminhar, às vezes. E como fazer isso? Então, isso é um musical que foi um estreado através de duas crianças aqui do Rio Grande do Sul, que ganharam notoriedade aí nacional através daquele programa The Voice Brasil, porém Kids, que é o Thomas Machado e a Luísa Barbosa. Estreamos esse musical, que eles contam toda essa saga, como eles conheceram as brincadeiras, e faz contraponto com as brincadeiras do tempo dos seus avós e as brincadeiras que eles têm hoje. E tudo isso dando uma nova cara, um novo caráter, um novo sabor a essas cantigas que fazem parte do nosso imaginário infantil. Então a gente orquestrou várias cantigas de roda, dando um caráter sinfônico e apresentando de maneira didática toda a orquestra e as manifestações culturais em fusão. E é importante quando você fala da miscigenação, porque a miscigenação não é apenas de credos, de raças, religiões, etc., que junta tudo e coloca no unificador. A mais importante da miscigenação é a ressignificância, é o que fica. Então, por exemplo, a importância da cultura negra está no nosso vocabulário, está no nosso dia a dia, não está apenas na cor da cutis. A importância da miscigenação e da cultura americana também está no nosso vocabulário, está no nosso dia a dia. E aí a questão é a seguinte, o que realmente importa quando todo esse período passar? Então, tentar pegar um pouco disso e transformar em produto artístico, dá a oportunidade do público de olhar com os meus olhos, de enxergar aquilo que a gente enxerga e que são coisas que são imateriais, são coisas muito abstratas e acaba sendo apenas sentimento. Sim, então procurem lá o Tempo Mágico, ótimo musical, mostrem para os seus filhos que eles vão adorar, tá lindo, eu já tive a oportunidade de ver e tá maravilhoso. E é isso aí, Gilber, eu acho que assim, para o primeiro podcast, vamos parar por aqui. Gostei muito de bater esse papo contigo. Tu quer deixar alguma fala final, alguma coisa para os espectadores que estão nos assistindo? Primeiramente, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é maravilhoso sempre falar de coisas boas, falar de quem faz as coisas acontecerem e tentar deixar um legado de que a mensagem é maior que o mensageiro, né? Então, a gente, enquanto produtor cultural, produtor de cultura, eu não sou um artista que promove a minha imagem, eu sou um artista que promove a imagem de outros artistas. Eu sou, enquanto diretor de orquestra, quando estou regendo a orquestra, eu estou dando voz, som e representação expressiva a muitos músicos de toda uma orquestra. E estou dando voz e sons às partituras de um compositor, também por ter uma formação de compositor. Então, todo produtor cultural ele deveria representar um pouco mais da fatia de mercado, um pouco mais de pessoas. E esse legado ele tem que ser de peito aberto, sem discriminação. Esse legado tem que ser de peito aberto, levando uma verdade que é a sua própria música. Esse legado tem que ser de peito aberto, evitando os plágios, fazendo coisas únicas. E falar de cultura, eu te parabenizo pela iniciativa, eu acho que é um prato cheio, porque cultura é aquilo que você vê. Até as críticas que você pensa assistir um podcast passa a ser uma cultura. É a cultura de você olhar coisas boas ou coisas ruins. Então, com essa iniciativa, falar de cultura, sempre a gente está falando de nós mesmos. Sempre que a gente olha para o próximo, uma parábola interessante que é a mensagem final. Os índios, muito pouco dos índios, e a maioria das tribos não usam espelho, porque a importância para o índio é olhar para o próximo e não para si. Muito obrigado pelo convite, conte pra gente. Muito obrigado, Gilber. E é isso aí, galera. Esse foi o primeiro Alquimia Podcast. Agradeço a todos que estão assistindo e até o próximo. Valeu! Isso aí, galera.